Pastor, depois eu vou mandar uma dúvida para o senhor. Tá bom. Ver se o senhor me ajuda. Então vamos lá. 1ª e 2ª Tessalonicenses. Olha aí, todos conseguindo ver? Aí. 1ª e 2ª Tessalonicenses, né? Hoje eu creio que a gente vai conseguir, né, ver as duas epístolas, até porque não são tão extensas, né? Coríntios, pela extensão, a gente não conseguiu, mas hoje a gente vai conseguir fazer, né, as duas epístolas, tá? E aí, começando com a primeira, né? E aí, sempre que alguém tiver alguma questão, tá? Pode acionar o microfone e perguntar, tá? Começando com o tema, né? O tema central dessa epístola, né, é a vinda de Jesus, é a volta de Jesus, né? A gente vai ver isso, a questão da palavra vinda, né? Mas num sentido, né? Dessa volta, dessa segunda vinda, né? E muito com relação à questão de animar, de consolar, né? De alertar a vigilância, né? Com questões concernentes à santificação, né, do cristão. Esse vai ser o tema central, né, dessas epístolas, mas principalmente dessa primeira, tá? E o destinatário, né, os tessalonicenses, a igreja de Tessalônica e, de modo geral, para toda a igreja, tá? Aquelas questões de local e data aproximada, né, a questão da data, 49, 50 depois de Cristo, né, o local lá em Corinto. Timóteo teria sido aí o responsável, né, por enviar essa carta, por levar a carta, né? E Paulo, estando com Timóteo e Silvano, né, nessa terceira, passou 3 domingos, né, em Tessalônica, uma informação aí de alguns historiadores, né? E durante essa segunda viagem missionária, que tem lá o registro em Atos 17:4, né? Paulo não só funda a igreja de Tessalônica, mas também trabalha, né, no discipulado e fazendo com que eles se firmem na fé, né? Aí aqui tem um quadro dessa segunda viagem missionária. Algumas Bíblias possuem, né? Algumas Bíblias possuem ou desenhos ou fotos como essa, né? Aí os principais locais onde Paulo visitou nessa segunda viagem missionária, aí com a estrelinha, né? Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, Éfeso, né? Listra, Derbe, na região da Galácia, ali, Antioquia, né? Cesareia, Jerusalém, tá? Então, Paulo, né, nessa segunda viagem missionária, olha aí, né? Lembrando que naquela época, né, viajar não era tão rápido e tão confortável como hoje, né? Então, realmente, a gente vê que é o trabalho de uma vida inteira, né? Verdadeiramente dedicar a vida à obra, né? E algumas informações com relação à cidade, né? Situada na Macedônia, no Golfo Termaico, né? Devido à proximidade da cidade, né? De uma cidade, por isso que é termaico, né? Era uma cidade livre, governada por 7 magistrados, tem esse registro em Atos 17, 6, versículos 6 e 7. Né? Reedificada por Cassandro, né? Uma informação histórica, em 315 a.C. Né? Ela também se torna sede de governadores romanos da Macedônia e era a segunda cidade mais importante da Grécia, né? Nesse tempo. Tá? Então, uma cidade, né, bastante movimentada aí, né, principalmente por ser, né, uma cidade aí portuária. E aí o contexto histórico, né, igreja, né, fundada nessa segunda viagem missionária de Paulo, aí, a data aproximada 49 a 52 depois de Cristo, né, capital da Macedônia, ela é um centro importantíssimo, né, cultural e comercialmente, né, por ser uma cidade, né, portuária, né, via de muito trânsito, né, enfim, do comércio, né,
Aí aqui está a questão das vias de comunicação. Via Ignácia, né? Essa via que ligava a Itália ao Oriente, né? Então, uma via muito importante. Tá? População majoritariamente de gentios, né? De não-judeus, né? Mas existia ali uma comunidade judaica, né? Muito zelosa, né? E havia uma sinagoga, né? Atos 17:1 é a referência. Tá? Temos aí o trabalho frutífero com o macedônio Aristarco, né? O nome Aristarco significa grande líder, né? De Aristóteles, né? Aristocracia, né? Esse termo aponta para uma questão elevada de nobreza, tá? Então Aristarco é o grande líder, né? O significado do nome Aristarco, né? Vai se tornar um amigo fiel do apóstolo Paulo, né? Vai viajar com Paulo em para Éfeso, né? Para a Ásia, né? E também vai ser preso por pregar o evangelho, né? Colossenses 4:10, né? E Filemão 1:24 vai falar isso, tá? Então, algumas informações aí do contexto histórico importantes para a gente se ambientar com a epístola, né? Propósitos, né? Os principais propósitos que a gente poderia ressaltar, né? Consolar os crentes durante a perseguição, né? Paulo vai fazer isso no capítulo 3, né? Aos Tessalônicos ali, questão da perseguição, dando consolo para eles, né? Palavras de incentivo, continuem resistindo, consolo acerca, né, dos que morreram, né? E justamente lembrando a questão da ressurreição, né? A ressurreição final. Paulo vai falar sobre isso, que morreram na fé, 4:13, né? E tirar aí a dúvida deles, né? Que pensavam que devido à próxima vinda do Senhor, a segunda vinda, né? Muitos deixaram de fazer as coisas, porque não, Jesus já vai voltar e é agora, né? Já fosse algo iminente, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Agora sim. Né? 4, 11 e 12, tá? A questão do conteúdo, né? Por o tema principal ser justamente a questão da volta de Jesus, né? Essa esperança nessa volta, nessa segunda vinda, né? No retorno. Então, aí tem as 5 pontos aí de esperança que a gente consegue perceber nessa epístola, né? Primeiro, uma esperança inspiradora para o recém-convertido, para aquele, né, que se achega à fé. Segundo, né, uma esperança animadora para o servo fiel, a esperança de se manter uma fidelidade. Terceiro, uma esperança purificadora para o crente. Quarto, uma esperança consoladora para os enlutados. Né? E 5, uma esperança despertadora para o cristão que está dormindo. A gente vai ver com mais calma, né? Inclusive, nessa epístola, a gente vai ter a questão de estar dormindo, onde Paulo vai usar a questão de dormir para quem morreu, mas também Paulo vai usar metaforicamente a palavra de dormir, né, para a questão de quem está despercebido, né, ou ainda continua preso ao pecado, na incredulidade. Tá? Então, assim, é importante porque a gente precisa estar sempre atento a isso, né? Uma mesma palavra, ela não vai ter necessariamente o mesmo significado sempre, né? O contexto vai implicar, o contexto e a intenção, né, do autor vai implicar na sua significação muitas vezes, né? Eu separei também 5 questões periféricas, não que seriam menos importantes, mas são questões que orbitam, né, dentro dessa epístola durante os capítulos. A primeira, né, o que aconteceu, né? A que acontecimento se refere Paulo, né, no capítulo 2, versículo 2. Né? Minha referência para isso está Atos 16, 19 e 40. Número 2, quem se uniu a Paulo em Atenas? Né? Está aí o capítulo 3, referência em Atos 17. Por que Paulo enviou Timóteo dali aos Tessalonicenses? Né? Lá no capítulo 3. Que novas trouxe Timóteo ao regressar? Capítulo 3 também ainda. E no capítulo 4, né, contra qual pecado comum entre os gentios Paulo faz advertências? Né? Eu já vou... Esse aqui também vai ser um micro trabalho, tá? Vocês vão responder essas questões aí,
tá? Vão consultar e com a palavra de vocês vão comentar. Então já anotem, tá? Um trabalho aí que vai servir de ajuda para o trabalho principal, né? Pastor, seria essas 5 questões aqui, né? Questões periféricas. Questões periféricas, isso aí. Tá? Okay. Inclusive, o slide já está lá no Zoom Sala de Aula, tá? Esses slides da aula passada também. Eu já coloquei, né, lá na sala de aula do Google. Então já está lá para quem quiser já pegar e consultar. Tá? Então é isso aí. Esse trabalhinho aí para a próxima semana, tá? Esse trabalhinho para vocês me enviarem até a semana. Tá bom? Para aquecer o trabalho. Oi. Você vai colocar no Google o trabalho? Não, me manda por e-mail como vocês têm enviado. Eu acho melhor. É só responder essas 5 questões? Isso. Esse trabalho, sim. Ok, tá? obrigada. Nada. Pastor, por favor, qual o e-mail? Eu não fiz o primeiro, então não sei. Eu vou botar aqui agora no... Espera aí. Eu vou colocar no chat aqui. Deixa eu só conseguir abrir. Cadê? Pastor, se puder colocar as perguntas lá também. Tá ótimo. Então, eu vou fazer isso no final, tá? Que aí, quando eu fechar o slide, né, no final eu coloco. Tá ótimo. Vamos lá. Então, seguindo, né? E aí a gente já entra no texto propriamente para a gente fazer aquela análise e verificação dos pontos assim importantes, né? Logo no capítulo 1, versículo 2, né? Paulo vai declarar: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Né? E se sempre damos graças a Deus, né? Eucaristumen to Theou, né? Dessa palavra aí saiu até, né, Eucaristia, né, eucarístico, né, tem relação com essa palavra. E aqui, no caso, é um verbo, né? É um verbo que ele vai expressar essa questão de uma prática constante, tá? E Paulo usa no plural, né? Nós damos, né? Paulo está incluindo outros, né? Isso apontando, deixando subentendido, né, que era uma prática comum, né, de Paulo juntamente com outros. E aí a gente pode colocar até aí Timóteo, Silvano e tantos outros, né, se reunindo constantemente para essa prática, expressando justamente esse zelo, esse cuidado por eles, né, pelos tessalonicenses, tá? Então isso já evidencia uma intimidade e um contato, né, já muito frequente por epístola, é claro, né? A distância, né? Paulo vai falar em um momento a questão da distância, mas isso já mostra que, né, Paulo tinha esse cuidado, esse zelo muito grande com essa igreja, tá? Seguindo. E aí eu separei um comentário, né, do Grundy, né, que ele fala assim: em 1 Tessalonicenses, a nota escatológica. Espera aí que sumiu aqui para mim. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim, estamos vendo. Estamos sim. Estranho, peraí. Para mim ele sumiu. Agora sim. A nota escatológica está vinculada com o segundo desses 2 temas importantes. Então temos, né, o segundo aí tem 2 temas importantes e o segundo, né, tem uma nota escatológica, né, nessa questão. Primeiro, as congratulações aos crentes tessalonicenses pela sua conversão e progresso na fé cristã, né? Paulo vai fazer essa exaltação, né, dessa questão, né? Paulo vai fazer menção disso. E o segundo, né, exortações tendentes a um maior processo, com ênfase particular sobre o consolo derivado da expectação acerca da parousia. A parousia, que é essa palavra para vinda, né? A tradução de parousia é vinda. Só que pelo contexto, né, sempre quando ela vai ser aplicada, a gente vai entender que é a segunda vinda,
né? E não a primeira, não a encarnação do Verbo, né? O nascimento de Jesus, mas sim a segunda vinda. Tá? Mas a palavra em si significa, a tradução é vinda. Tá? Inclusive, quando esse verbo vir, né, aparecer em qualquer outro momento, a palavra vai ser parousia, mas é lógico, não vai ter relação com essa questão da volta de Jesus. Tá? Então, anota aí, a palavra grega parousia, né, usada no sentido de presença ou vinda, né? Seu uso técnico indicava a presença ou chegada de um rei ou governante. E no Novo Testamento, né, ela vai ser usada justamente para isso, né, no contexto, né, de Jesus, essa segunda vinda, essa presença de Jesus novamente à Terra. Tá? Primeiramente para os fiéis e depois para os infiéis. Aí entra aquela questão, aquela análise de escatologia, né? A primeira para os fiéis, considerando o arrebatamento, né? E depois, para os infiéis, a questão do juízo final. Tá? Na análise aí do Gundry. Então, vamos lá. Alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Não. Até agora, não. Então, vamos lá. 2:10, né? Aí já passamos para o capítulo 2. Né? Capítulo 2, versículo 10, né? Justamente a questão da parousia, né? Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda. Olha aí, na parousia, né? Não são vocês, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria, né? Paulo fazendo essa exaltação pela questão da postura dos Tessalonicenses, né? E aí está aí a questão do parousia, né? O verbo, no caso aqui, né? De paron, estar presente, chegar para entrar em uma situação, né? Propriamente chegando, especialmente, né? A chegada do proprietário, né? Chegando, vírgula, especialmente a chegada do proprietário, que sozinho pode lidar com portanto, no Novo Testamento, especificamente do advento ou parousia de Cristo, também como é designada, tá? Então, lembrando, sempre que tiver a questão de vinda relacionada a Jesus, no Novo Testamento, né, tá atrelada a ideia da segunda vinda, né? É porque a palavra em si não significa segunda vinda, significa só vinda, né? Mas o contexto a gente entende que é a segunda vinda, tá? E aí, já entrando no capítulo 3, temos o texto, né? Que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis, em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Aqui está o texto grego abaixo, né? E aí tem um amém entre parênteses, porque existe aquela questão do texto... dos dois textos majoritários, né, do Novo Testamento, né, o Receptus e o Nestle Aland, que tem um nome de texto, não é refeito, não, me fugiu agora a tradução certa do texto recebido, né? E, então, às vezes tem essa diferença, né? Não é que seria um acréscimo, né? É que quando coloca entre parênteses, é que alguns manuscritos possuem a palavra amém e outra não, né? Então, nesse caso aqui, vem entre parênteses porque, né, nem todos os manuscritos possuem essa palavra. Isso acontece algumas vezes, né, no Novo Testamento. Tá? A crítica textual trata disso, né, mas isso não implica em nenhuma questão de como é que se diz? De existir alguma discrepância, né? Ou algum erro. Não, isso é comum, né? O texto do Novo Testamento ele é muito aferido e, né, é tido aí pela crítica textual como o texto por excelência, né? O texto bíblico, mas principalmente o Novo Testamento, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é justamente nessa questão da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, né? Então, assim, não fica muito claro,
tá? Quem seriam esses santos? Aí por quê? Vamos entrar naquela questão das abordagens, né, escatológicas, né? A gente tem a visão de que, né, o arrebatamento, né, como a gente vai ver mais à frente, como a gente viu em Coríntios, né, 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo, né, a questão de os mortos ressuscitam primeiro e os vivos são transformados e se encontram nos ares com Jesus, né? Isso aí é o arrebatamento. E tem alguns que não consideram, tá, esse evento como a segunda vinda ainda, né? Consideram a segunda vinda quando Jesus vem para julgar, né? E aí já o juízo final, e aí todo olho verá, né? Fazem essa associação, tá? Então aqui, quando Paulo diz a vinda do Senhor Jesus com todos os seus santos, né, dá margem para esse entendimento, né? Que aqui não tem a ver, aqui não é o arrebatamento, tá? Aqui seria essa segunda vinda já, Jesus vindo para julgar, né? Juízo final, mas ainda assim é só uma ideia, tá? É só uma conjectura, porque na verdade não se tem como saber, né, que santos são esses, né? Que se é uma expressão que Paulo está usando para falar dos anjos, né? Jesus vindo com os anjos, ou se são os santos, né? Se são as pessoas, né, que foram arrebatadas, não se tem, né, como aferir 100%, né? É uma daquelas passagens que deixam, fiquem aberto, né, o entendimento. A gente não consegue fechar. Mas é lógico, a segunda vinda é o ponto pacífico, né? A segunda vinda é o ponto pacífico, tá? Só para chamar a atenção aqui, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Alguma dúvida, alguma questão? Pastor, Fala. é porque alguns atrelam esse esquema aí da vinda, né? Que não existe essa palavra explícita, né? Segunda vinda, como se o reino de Deus ele fosse vindo, entendeu? Se estabelecendo até chegar num clímax onde esse reino de Deus governaria tudo, entendeu? Faz sentido isso ou não tem? Porque eu não acredito nisso, obviamente. Mas não, essa ideia ela também é muito colocada com a questão do milênio, né? Mas na questão da vinda, não tem como, porque é bem categórico nesse sentido, de Jesus retornar, tá? A única questão é essa que eu falei, né? De tentar separar o arrebatamento do juízo final, tá? Embora a gente analise o texto e de forma analítica fique separado e existam essas conjecturas, mas no fundo mesmo não tem como determinar, né? Eu ainda encaixaria aí, eu nunca vi ninguém, pelo menos comentar isso, eu nunca li nenhum livro, tá? Mas também não é a afirmação que eu estou fazendo, mas a segunda, o arrebatamento, né? E o juízo final, né? Essa questão de ser uma coisa só, pode ser também uma questão de conjecturar, tá? Ou uma coisa simultânea, né? Não tem como determinar, tá? Mas é algo a se pensar também, né? Okay. Considerando todos os atributos de Deus, né? Onipotência, onisciência, onipresença. Então, assim, tem certas questões que, justamente como essa questão, né, de todo olho verá, né? Todo olho verá. Eu já vi, né, comentários que todo olho verá é porque quando Jesus voltar, né, o mundo inteiro vai conseguir vê-lo. E hoje a gente tem tecnologia, tem satélites, transmissões, né? Porque ninguém na Terra, né? Ninguém não tem como o mundo inteiro ver algo de um determinado lugar, né? Algo que está em determinado
vamos colocar aí o Sol e a Lua, né? O mundo inteiro não consegue ver ao mesmo tempo o Sol e a Lua, né? De um determinado ponto. E aí, né, eu vi essa análise sendo feita. Não, por que todo olho verá? Porque, assim, tem gente que vai ver pela televisão, eu, né, paro assim, penso, não sei, eu acho uma abordagem um tanto natural, né? Um tanto racional, né? Meio que, né, eu ouvi isso e falei assim, poxa, mas está desconsiderando a onipresença, né? Isso. Era isso que eu ia dizer, que eu acho que tem a ver com a onipresença de Deus, né? Então, por isso que eu falei, é uma abordagem muito no racional, no natural, né? Muito do ponto de vista humano mesmo. Né? A gente precisa lembrar que estamos falando de Jesus, de Deus, né? Então, assim, todo olho verá, eu não posso... porque não tem como todos no mundo ver no mesmo ponto, mas... eu acho mais sentido literário, né? Então, assim, a mesma coisa, né? Com questão, assim, de juízo final, de arrebatamento, a gente possui muitas abordagens justamente por isso, porque o texto ele não fecha, né? E tem passagens que fica muito em aberto, né? Na própria epístola que a gente está vendo aqui, né, vai ter momentos que Paulo ele é bem assertivo, mas como esse aqui, fica uma coisa quase que poética, né? A vinda do Senhor com todos os seus santos, mas aí ele não explica, ele não dá detalhe, né? Como é que é, e aí a gente não tem como determinar, né? Porque fica muito aberto. Quem são esses santos, né? Será que Paulo está sendo metafórico aqui para chamar os anjos de santos, ou realmente são, né, os que foram salvos, que estão voltando com Jesus? Mas aí esse é o momento, né, que a gente aprende que é o juízo final e não o arrebatamento. Então, né, como é que fica? A gente tem que ter bastante cuidado, né, para não sair fazendo, né, análises, né, Pastor, de qualquer forma. Oi? Eu só me preocupo um pouco também com muita... não, é tudo muito retórico, é tudo muito figura de linguagem, é tudo muito isso, porque eu fico me perguntando o seguinte, por que o apóstolo, por que ele escreveu isso, né? Porque, será que ele não sabe, por exemplo, que 1000 é 1000? Será que ele não sabe que a cidade descendo do céu não é se descendo, sei lá, é outra coisa, entendeu? Então, assim, eu fico preocupado um pouco quando, não, é muita retórica, é muita figura de linguagem, né? Eu acho que primeiro é o texto do que está escrito, né? Depois a gente pode até conjecturar outras coisas, né? Mas eu fico preocupado. Mas aí assim, a gente considera o texto pela época, pela construção, pela forma dele, né? Então, assim, principalmente o texto grego, né? É a característica do texto grego, questão do pensamento, de explorar imagens, né? E aí a metáfora é uma coisa muito presente, né? Paulo vai usar isso muitas vezes, né? A questão é que Paulo aqui ele está falando de uma verdade, tá? É uma verdade isso aqui, né? 3:13, isso aqui é uma verdade, a vinda do Senhor. Só que assim, a forma como ele expressa, então a gente precisa lembrar, ele está expressando, né, uma cidade que é um caldeirão cultural, né? São pessoas de muito conhecimento, tem a questão da época, né? Então, quando a gente vai analisar, nos faltam elementos, né? Nos faltam muitos elementos, né, para a gente analisar. O texto antigo é assim, né? A gente não tem como voltar lá no tempo, né, para poder verificar todas as coisas. Então, assim, tem muitas questões que hoje nos faltam, né? Pela questão de não ter chegado até nós referências, né? Por isso que às vezes, né, os escritores antigos estão falando de determinada coisa, mas a gente lê, mas o que é isso? Porque é uma referência que se perdeu, é algo que ficou lá no passado, às vezes é um costume, né? É um lugar, enfim, uma situação, e como a gente faz, né? Então, assim, são esses cuidados que a gente precisa tomar, né? É claro, nem tudo, né, a gente vai sempre jogar na conta disso, né? Mas é um cuidado que a gente precisa fazer, tá?
É um cuidado que a gente precisa fazer. E aqui nesse versículo 13, né, a própria construção que Paulo faz aqui, né, ela dá margem para isso, né? De não, quem são esses santos? Fica até pela construção de toda a epístola, né? Como eu falei, aqui vai ficar essa questão de muito mais próximo do juízo final, né? A cena que ele monta aqui está muito mais próxima do juízo final. Em outras, do arrebatamento, né? E aí, ele está falando da mesma coisa ou ele está falando de duas coisas distintas? Então, essa é a questão, né? O texto não nos fornece dados necessários para a gente falar, não, são coisas distintas ou não, ele está falando da mesma coisa. Então, ficam as duas abordagens, né? Ficam as duas possibilidades. E aí o perigo está em eu querer determinar, né, um dos lados ou uma situação. Tá? Tranquilo, Alexei? Ok. Então vamos lá. Olha aí, o 4. Né? 4, 7 ao 9. Vai dizer assim, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Né? Eu separei justamente aqui a questão do amor, né? Você tem o amor fraternal ali primeiro, que é a Filadelfias, e depois ali, no último, para se amares, é o ágape, né? E isso aponta diretamente para o fruto do Espírito, tá? Embora Paulo não vai usar aqui, falar aqui diretamente fruto do Espírito, mas a gente percebendo que o fruto do Espírito é algo natural na vida de quem foi transformado, de quem nasceu de novo, e precisa ser algo natural, né? E é o que o apóstolo Paulo tá chamando a atenção aqui, né? Vocês já foram ensinados por Deus, né? Você nasceu de novo, Deus habita dentro de você na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que ensina todas as coisas. Se ele está dentro de você, você já está sendo ensinado, né? Ele já te ensinou. Você precisa expressar esse ensino que já está em você, né? Então, assim, o comportamento aqui, o amor fraternal, né, que vai chamar de Filadelfias, é o comportamento daquele que aprendeu e tem o ágape dentro de si, né? E aprendeu a expressar isso, tá? Então, assim, embora Paulo não use a expressão aqui, o termo fruto do Espírito, como ele usa em Gálatas, né? Mas a questão do fruto do Espírito também está aqui inserida nesse capítulo 4, do 7 ao 9, tá? E aí, do 4, no 13 ao 18, né? Separei algumas coisas aqui importantes para a gente ver. Né? Ele vai dizer assim, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. E aí o ignorante aqui é realmente não ter o conhecimento. Tá? Em outros momentos, né, em suas epístolas, Paulo fala para taxativamente, né? Não sejam ignorantes, ou seja, não ignorem, não desconheçam, porque essas são questões que são necessárias, né? Que vocês conheçam, que vocês atentem para elas. Né? Quanto aos que dormem. Então, aqui, quanto aos que dormem, tá vendo, Alexei? A questão aqui metafórica, né? É dessa questão que eu falo, tá? Questão metafórica aqui, esses que dormem é quem morreu, tá? Então, Paulo está tratando disso aqui. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Mais uma vez, aqui a expressão é de morrer, né? Que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não predeceremos os que dormem, né? Ou seja, os que já morreram em Cristo, eles têm a primazia, né? Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, está vendo aqui a metáfora, né? Mas isso pode ser literal? Olha, pode, né? Pode. Mas eu tenho como
categoricamente falar, não, ó, vai ser o anjo, né, vai aparecer o arcanjo, vai tocar uma trombeta, né? Não tem como, né? Eu preciso ficar, né, deixar... Pastor, seria a voz do arcanjo? Não, então, eu não tenho como... Paulo cria uma imagem aqui. Eu sei, o que você está explicando, essa metafórica seria a voz do arcanjo, não é isso? Essa imagem, né, dada a ordem, né, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, né? Eu tenho uma imagem aqui. Se eu olhar literalmente, né, você vê uma cena, né? A gente consegue ver uma cena. Sim. Então, assim, a gente não tem como afirmar que essa cena vai ser literalmente como está aí, ou se Paulo está usando, né, de uma linguagem metafórica. Uma linguagem metafórica para determinar um momento que Deus vai determinar, tá? O arrebatamento. Entendeu? Mas, pastor, Por que a gente faz isso? Né? Porque Paulo, como outros escritores, né, não só do Novo Testamento, mas da Antiguidade, era o estilo, né, de se usar muita retórica, muita metáfora. Então, assim, a gente não, como eu falei, a gente não guia 100% por aí, né? Mas a gente também não pode estar alheio a isso, né? São pontos que a gente precisa sempre chamar para análise e considerar. Tá? Fala, Alexei. Então, mas o senhor até falou depois que eu fiz a pergunta, né? Mas isso é repetido por outros, né? É repetido por João, né? Sim. Essa questão do ressoar da trombeta, sim, né? sim. É repetido, né? Então, e existem outras figuras, outras formas que os apóstolos poderiam usar para falar de uma forma figurativa, mas não, eles usam a mesma expressão, entendeu? Então, peraí. Vocês usam a mesma expressão, essa mesma expressão é ainda metafórico, né? Eu fico pensando, quando a gente encontrar com eles lá em cima, vai ver cá que esse negócio é metafórico mesmo? Poxa, mano, um montão de não, mas é o que eu estou falando, a gente não pode fechar a questão. Sim. Não é seguro você querer fechar a questão, né? A gente tem que considerar tudo. Não, certo. Né? Claro que a gente tem que bater o martelo, né? Então, justamente. Que forma na nossa cabeça vai ser o que vai acontecer. Isso aí é claro, né? Mas eu digo assim, é justamente o que eu estou chamando a atenção aqui, né? Para essas abordagens em que se toma literalmente, não é isso, né? Vai aparecer o anjo com a trombeta de ouro, dourada, brilhante, vai tocar. Pode ser assim? Pode, eu não duvido que não possa ser assim, né? A atenção é que o texto, né, ele não dá essa margem para que eu encerre, né, a questão. Tá? E aí, seguindo, ó, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Então, assim, né, nesse primeiro momento, a gente fala, mas vai descer, mas não é nas nuvens, né? Mas aí, na sequência, né, depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, né? E aí a palavra, o arpades, aqui o verbo, mas é mesmo para o arpades, né? Raptados, tomados de forma abrupta, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Tá? Então, mais uma vez aqui, Paulo, né, assim como em Coríntios, né, o que a gente tem aqui em comum? Né, a questão do arrebatamento. Né, se encontrar com Jesus nos ares, os mortos ressuscitarem primeiro e os vivos, né, sendo transformados. No caso aqui, só fala a questão do arrebatado, né? Aqui em Tessalonicenses, Paulo não vai falar como em Coríntios, né? Seremos transformados, mas não que haja algum erro nisso, né? Paulo já poderia ter tratado disso, né? E aqui ele está relembrando, né? Pode ser o caso, né? Ou
está tratando de uma forma mais reduzida aqui da questão, né? Não dando tantos detalhes, só lembrando do principal, que é justamente o quê? A volta de Jesus, os que morreram ressuscitando, né? E os que estão vivos também juntamente se encontrando com ele, né? Sendo arrebatados, né? Então, assim, essa informação a gente pode ser categórico, né? O texto está fornecendo. Jesus vem, quem morreu em Cristo, né? Quem morreu pela fé, porque a gente fala em Cristo, né? O pessoal do Antigo... Não, pela fé, sempre pela fé. Só terminar aqui, né? Então, assim, que eu posso aferir do texto. Jesus vem, e aí não é uma questão, como você perguntou, Alex, é um processo. Não, Jesus vem novamente, né? A palavra aponta para isso, uma vinda, um retorno, né? De um rei, né? De alguém que vai vir, né? O conceito da palavra, de alguém vem resolver uma situação, né? Então, Jesus vem, quem morreu pela fé ressuscita para se encontrar com ele, quem estiver vivo, né? Nesse tempo, nesse advento, né? Vai ter o seu corpo transformado e também vai se encontrar com ele, sendo arrebatado. Então, essa é a certeza do texto. Isso aí não tem como ficar floreando ou tentando fazer outra coisa. Isso aí é a certeza do texto. Tá bom? Fala, Fabiano. Pastor, não, é porque ele no 16, né? Eu estou com a Bíblia aberta aqui, estou acompanhando pela Bíblia aqui, estou olhando o texto aí, acompanhando pela Bíblia aqui. Diz que o arcanjo ressoar a trombeta de Deus e o próprio Senhor descerá dos céus. E aí, com os mortos que vão se ressuscitar primeiro. E depois, em seguida, nós estaremos vivos sobre a terra e seremos arrebatados e com ele nas nuvens. Então, assim, ele desce para encontrar isso que a gente fica meio assim... primeiro ele desce, né? Os que estão mortos vão descer. E aí depois a gente vai encontrar com Jesus nas nuvens. Tá entendendo? A questão... Não, estou entendendo. Estou entendendo. Entendi. O que você entendeu é que Jesus desce aqui na Terra e ressuscita os mortos, né? E depois os vivos vão se encontrar com eles nas nuvens, é isso? Isso. Tá. E nós então, vamos nos encontrar com ele nas nuvens. Sim. Aí é a questão da tradução nossa mesmo, tá? Porque essa questão dele descer é a questão dele vir, tá? Está relacionado a essa questão dele vir. Então, esse descer não está implicando que ele vai pisar aqui no solo, tá? Não está implicando isso. Mas, da mesma forma, eu também não vou, de forma categórica, falar que não é, tá? Mas o texto não dá margem para isso. Toda essa parte aqui, né, o entendimento é que Jesus vem, tá? O que acontece primeiro é os mortos ressuscitarem, tá? E se encontrarem com ele, e os vivos vão ser transformados e vão se encontrar com ele nas nuvens, tá? Esse é o ponto pacífico do texto, tá bom? Então, esse aqui descerá do céu, tá? Aí a gente está considerando, mais uma vez, esse céu, o céu que a gente está olhando, né, daqui que a gente olha para cima, e não é. Onde ele está é o paraíso, né? É a eternidade, não esse céu aqui. Tá? Ok, obrigado, pastor. Então, né? E aí, tá vendo? Lembrando, não é nenhuma questão de que ele vai descer, ele vai surgir, né? O que a gente fala vai descer é como se estivesse no espaço sideral e descesse até aqui a atmosfera, né? E não é isso. É isso que a gente pensa, vai estar lá em cima, vai descer. Ele está na eternidade. Na realidade é isso aí, vai surgir. Mas aí, tá vendo? Para a questão do entendimento e a construção do texto, né? Tem que usar essa expressão descer. Tem que ter uma certa sensibilidade e um discernimento bom, né, pastor? Então, né? Que aí tu olha assim, descer, então ele vai descer. Não, é a forma de construir o texto para se ter um entendimento, né?
Mas se a gente for analisar mesmo, ele não vai descer, ele vai surgir. Porque ele não vai vir nem de baixo, nem de cima, nem do lado. Ele não está aqui, né, no espaço sideral ou no nosso espaço, né? Ele vai surgir. O mais importante é que seremos arrebatados, né? Juntamente com ele. Sim, sim, perfeito. Perfeito. É. Tranquilo, alguém ainda tem uma questão sobre essa passagem? Podemos seguir? Tranquilo. Então vamos, capítulo 5, né? O capítulo 5 tem 2 momentos aí. Esse primeiro que eu separei, do 1 ao 9, né? Diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Está vendo? Aquilo que eu falei antes, né? De Paulo não esmiuçar essa questão, porque talvez Paulo já tivesse tratado, né, disso. E a intenção de Paulo aqui é só refrescar a memória, né? Consolar e dar um refresco. Não, se anima, lembra? Jesus vai voltar, né? Esperança, tá? Então, por isso, Paulo não dá detalhes, né? Então, assim, nesse capítulo aqui, a gente vê justamente Paulo se expressando dessa forma. Não precisa escrever, né? Quanto à questão de época, então, não precisa, você já sabe, a gente já tratou, vocês já foram ensinados, né? Que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, né? Como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, assim, Paulo aqui, né, de modo nenhum escaparão, a gente consegue entender que Paulo está falando do juízo final, né? O juízo final não tem mais como, né? Não tem uma outra, não tem recuperação, não tem acréscimo do segundo tempo, né? É encerramento, tá? Escatos mesmo, últimas coisas mesmo, né? Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Então, olha aí mais uma vez, Paulo aqui, metáfora, tá? Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais. Então, aqui Paulo não está falando de morrer. Esse dormir aqui, metaforicamente, é de estar disperso, estar ainda, né, vivendo no pecado, enfim, né? Então, estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite, né? Então, mais uma vez aqui, Paulo metaforicamente usando algo comum, né? Porque a gente está numa época aqui que à noite, só quem está à noite na rua, nas tavernas, é um salteador ou é alguém, né, que não é alguém de boa índole, tá? Então, é o que Paulo está implicando aqui, né? Olha, nós não somos os que dormem, né? E nós somos do dia. Então, tá vendo o uso da metáfora aqui? Né? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança e da salvação. Isso aqui fazendo, né, relação à armadura de Deus, tá? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Separei essa questão porque Deus não nos destinou, porque, né, é aquelas passagens que entra, né, naquele embate, né, da predestinação mas aqui a questão, né, o destinou aqui mais uma vez é uma questão do propósito ao qual Deus fez o homem, tá? O propósito ao qual Deus fez o ser humano. Então, o sentido aqui é porque Deus fez o ser humano, fez o homem, né? Não fez o homem para receber a ira dele, tá? Na verdade, o homem, né? O intuito de Deus ao fazer o homem é que o homem herdasse a salvação. Então, é isso que Paulo está implicando aqui, e não necessariamente nessa questão de, né, que tem quem já é salvo e quem não é, quem Deus determinou e não determinou. Não, pelo contrário, é algo geral, tá? Para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a segunda parte, né, que seriam, né, essas exortações e
de ânimo, né? Uma exortação, mas também visando animar, né? A essa igreja, do 16 ao 22, alegrem-se sempre, né? E a questão do fruto do Espírito está presente aqui também, né? A questão da caris aí, da alegria, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças a todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, né? Ou seja, aqui é uma questão mesmo da pessoa, né? Rejeitar, tá? A pessoa rejeita, a pessoa com a sua própria, na sua própria vontade e decisão, ela rejeita. E está alinhado muito a questão da apostasia, né? Porque e é uma questão também tratada nessas epístolas, né? A questão da apostasia. Vai ser mais tratada agora na segunda, a gente vai ver. A apostasia é sair da posição, né? A palavra apostasia indica sair de uma posição, cair de uma posição em que se está, né? E no sentido bíblico a gente entende que é sair ou cair da posição que Deus, através de Jesus, conquistou para nós, né? Então, esse não apaguem o espírito está muito ligado à questão da apostasia, de apostatar da fé. Que apostatar da fé não é aquela questão, a pessoa ainda não era convertida, então não é isso, né? A apostasia é alguém que realmente experimentou, conhece, né? A questão da apostasia está muito ligada, né, ao próprio Satanás, que era alguém que estava diante de Deus, conhece, né, a Deus perfeitamente e em seu coração ele decide, né, sair da sua posição original e assumir uma outra posição, tá? Então, apostasia é isso. Que lá em Hebreus, o autor de Hebreus, né, vai falar que para esses é impossível, né? A gente vai ver isso quando chegar em Hebreus, a gente vai ver esse versículo aí que dá pano para manga também. Mas vamos lá. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Aí o bom é o kalos, né? Não é o bom aquilo que eu acho bom para mim, né? Aí é o bom que é bom para todos, né? O bom que é eficaz e que cumpre o propósito de beneficiar a todos, né? E afastem-se de toda forma de mal. Também eu peguei essa tradução aí, mas o original aponta muito mais para a questão do maligno, né? Lembrando lá da oração modelo, né? E livra-nos do maligno, que é a tradução melhor, né? Porque o contexto ali já aponta para isso. Da mesma forma aqui, né? Afaste de toda forma do mal. Eu botei forma em negrito, porque forma aqui não é a palavra morfo, né? Da questão da forma no sentido de morfo, né? Mas é eidos, né? Que é o mesmo que a raiz de ídolo, né? De eidolon, eidos, eidolon, né? É o ídolo. Então, uma tradução mais literal seria afaste de todo, né, ídolo do maligno, né? E aí a gente consegue perceber a intenção de Paulo, né? Cuidado, né, com aquilo que Satanás pode estar oferecendo para vocês ou tentando mostrar para vocês como algo vindo de Deus, algo que é bom. Na verdade, é um ídolo de Satanás, né? É um engodo do diabo, né? Então, se afaste disso, né? É muito mais por aí, tá? Tranquilo, gente? Podemos ir para a segunda epístola? Ok, pastor. Podemos. Então, vamos. Segunda carta aos Tessalonicenses. Tema central. Continua, né, a segunda vinda do Senhor, essas duas epístolas, né, com relação aos crentes perseguidos. Paulo vai tratar aqui da perseguição. Questão dos pecadores que não se arrependeram, né, e a uma igreja apóstata. Paulo vai falar de apostasia também. Quem ia falar aí? Sou eu de novo, pastor. Só uma coisinha só que ficou uma pulguinha atrás da orelha. Vamos passar a pulga. Com relação a profecias, né? Essa profecias aí é profecia escritura ou é profecia no quadro 17? Quadro 17. Ou é profecia, dom de profecia? Não tratem com... Olha, eu acredito que é de forma
como Paulo está falando de uma forma muito geral, eu acredito que abarque ambas. Tá? Tanto as profecias tanto que já foi profetizado, quanto aquilo que será profetizado da parte de Deus ali, né? Para eles, enfim, o propósito de Deus ali para a igreja, para a caminhada da igreja. Eu acho que geral, tá? Tá, ok, obrigado. Então, tema central, destinatários, continua, né? Na mesma questão. Data e local aí, né? 4950 depois de Cristo, escrita em Corinto, tá? E aí aquele conteúdo, né? Resumido que a gente faz, né? Mais temático, né? O primeiro seria os crentes perseguidos aí, no capítulo 1, do 1 ao 7, né? No capítulo 2, os que não se arrependeram, né? No capítulo 1 ainda, do 8 ao 12, né? O terceiro aí, a apostasia, capítulo 2, de 1 a 12, e um quarto, né? Conteúdo aí, o serviço, né? De 2:13 até o 3:18, né? E aí o capítulo 2, né? Uma questão que às vezes é muito colocada, né? Principalmente em livros, né? de análise do Novo Testamento, né? O capítulo 2 ele seria esse coração, né? Da epístola aí, e a palavra dia de Cristo, né? Que vai ser usada, né? Deve ser atrelada, né? Associada ao dia do Senhor, uma outra expressão que também aparece muito, né? Então, analisando, né? Chegam a essa conclusão de que dia de Cristo e dia do Senhor está se falando da mesma coisa, tá? E não que um dia de Cristo é uma coisa e o dia do Senhor é uma outra coisa, né? Pelos contextos se chega a essa conclusão de que, né, é só uma forma de usar uma outra expressão, tá? Então aí, as palavras dia do Senhor referem-se àqueles períodos em que Deus julgará Israel e as demais nações, período esse que será de grande tribulação, né? E aí complementando com Joel, e aí mais uma vez, né, Isaías, mais uma vez, está vendo a questão do dia do Senhor atrelada ao juízo final, mas tem a questão da tribulação também, né? Porque nas conjecturas é que a gente, né, se divide. Cada um pode ir por um caminho, né? Para o pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista, né? Mas no contexto geral, né, se tem tudo isso sendo abordado, né? Questão de tribulação, questão do juízo final, tá? E aí os propósitos, né? Eu separei 3 propósitos, né, que são muito fortes nessa epístola. O primeiro, consolar os crentes durante um novo levante de perseguição, né? Paulo vai comentar sobre isso, né? Parabenizá-los, de certa forma, a resistirem, mas, né, continuem firmes, porque perseguição vem mesmo e, enfim, né? Segundo, corrigir uma falsa doutrina que o dia do Senhor já havia ocorrido, é uma questão também, né, como se a volta de Jesus já tivesse acontecido, né? E mais uma vez uma questão ali de gnosticismo, judaizante, todas aquelas ideias, né, bem presentes ali no período, né, aqueles falsos mestres, né, também ali tentando inserir o ensino, né, dessa forma, levar para essa abordagem. E terceiro, censurar aqueles que se comportavam desordenadamente, né? E aí, partindo já para o texto, né? Separei aqui, né, o capítulo 1, do 4 ao 7. Paulo vai dizer assim, né? Questão da perseguição, né? Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações, né? A palavra aqui, tribulação, mas não está fazendo referência aqui nesse momento à grande tribulação, né? Tribulações as lutas, né, que estão acontecendo, que vocês estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Está vendo? Mais uma imagem aí de Paulo,
né? Que eu não tenho problema nenhum de considerar que vai ser assim, mas eu não me arrisco a afirmar que vai ser assim, que vai ser essa a imagem, tá? Até porque pode ser algo mais maravilhoso do que essa imagem que Paulo tá trazendo aqui, né? Do Jesus com os anjos poderosos em minhas chamas flamejantes, né? Uma imagem maravilhosa, né? Pode ser essa, mas pode ser algo ainda muito mais, né? Mas é uma expressão que Paulo está trazendo, né? Lembrando, o intuito de Paulo é animar, o intuito de Paulo é, né, dar um refrigério no ânimo da galera aí, tá? Então não é que Paulo está maquiando alguma coisa. Não, Paulo está justamente tentando, com palavras, mostrar o quão maravilhoso vai ser isso, né? Mas aí a gente não tem como, sabe, chegar e, olha, vai ser literalmente isso, tá? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim, pastor. Eu até ia perguntar aqui, porque é o seguinte, se ele fala que vai ser estar, né, por esta razão, nos gloriamos em permanente as igrejas de Deus devido à perseverança de fé e demonstração por vós em todas as perseguições, nas aflições que estamos suportando. Então, as aflições... É algo do momento ali. Do momento que a igreja... está acontecendo. Que pode ser traduzido para a igreja Eles de hoje estavam passando também. ali. Que pode ser traduzido para a igreja de hoje também. A gente pega essa palavra... Ele fala para essa igreja mais... Assim, as igrejas que estão suportando, né? Sim. Paulo está sendo específico com eles em uma situação. Mas é uma situação que outras igrejas também passam e ela justamente serve e se aplica, né, a todas as outras, não só nesse tempo, mas hoje também. A gente, né, se depara com esse texto, a gente está incluído nesse texto, com certeza, né? A gente se anima porque, né, esse texto não ficou só ali naquela época como Tessalonicenses. Isso que eu queria aplicar, né? Saber se realmente é isso que a igreja de hoje também passa pelas... Está sendo caluniada, está sendo, né, admoestada, né? Pastor ladrão, pastor corrupto, né? Agora, aqueles que estão lutando para perseverar, né? Para que os irmãos tenham, por esta razão, né? Gloriamos em vós, que permanecei as igrejas, que está no caminho, né? Perseverando na fé, o que ele está falando aqui. Embora existam perseguições e tribulações, vocês estão perseverando na fé, né? E ele está ressaltando justamente isso. E é lógico, isso aí se aplica até hoje, e enquanto a igreja estiver aqui, vai se aplicar. E aí, na parte que eu coloquei em vermelho, é só para mostrar como ele já mudou. A questão da tribulação, ele já vai chamar justamente para a grande tribulação e para o juízo final. Mas está vendo como não fica claro, né? Dentro desse mesmo fragmento aí, você consegue perceber a questão do juízo final e da tribulação, né? Mas, mais uma vez, Paulo não está aqui querendo mostrar e fazer divisão ou identificar o que vem primeiro e o que vem depois, né? Ele só está trazendo a memória, né, deles para animá-los de verdades espirituais, verdades de Deus, né? Jesus vem, vocês serão arrebatados, vai existir o juízo final, aqueles que perseguem, né, que é o caso aqui, né, quando ele vai falar é justo a parte de retribuir com tribulação os que lhe causam tribulação, né? Paulo não está especificando quem são esses, mas está categorizando quem são esses, ou seja, aqueles que continuam contra o Senhor vão estar destinados à condenação eterna, né? Então, aqueles que se deixarem levar por esse espírito aí do anticristo, a gente vai ver um comentário aí da questão do homem e do pecado, né? Vai estar lá no juízo final para receber a condenação. É o que Paulo está tratando aqui, né? Ele não está especificando quem seriam essas figuras, né? Mas ele está categorizando o tipo, né, dessas pessoas, desses atribuladores aí, como o pastor Adriano gosta de falar, né?
Lembrando aqui, mas pessoas que gostam de usar, né? É assim mesmo, né? Então, né? Ou seja, causando tribulação à igreja. É o espírito do anticristo, né? Está contra a igreja, está contra Cristo. Então, assim, né, o destino desses é também ser atribulado, né? É ser condenado. É o que ele está tratando aqui. Mas aí, nesse trecho em vermelho, é só para mostrar, né? Está falando aí da grande tribulação, né? Porque aí essa tribulação não é de cima, né? Porque ele vai falar essa tribulação, isso vai acontecer quando o Senhor for revelado no céu, ou seja, está a questão da parousia, né? E a questão do juízo final também está implícita aí, né? Só não está esmiuçada, tá? Podemos passar? Vamos lá. E o 1:11, ó, ele vai dizer assim, ó, conscientes disso, oramos constantemente por vocês, aquilo que ele fala logo no início, né? Para que o nosso Deus os faça dignos da vocação, né? A palavra aí no sentido de convite e convocação, e com poder cumpra, né? No sentido de completar todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Então, mais uma vez, está vendo? Olha a ideia aí, né, dessa vocação, desse chamado, né? E aqui, nessa passagem, a forma como Paulo traz, né? Ou seja, Deus cria o homem, né, para um propósito e Deus chama o homem para esse propósito. Então, assim, aqui a gente percebe que, né, existe uma responsabilidade, né, que cabe a mim. É lógico, a gente entende que com questão à salvação é Deus que faz tudo, né? É Deus que realiza isso, né? Mas a gente se depara com esse versículo, né? E com outros que existem nesse mesmo molde, a gente percebe que alguma responsabilidade me cabe, né? Alguma responsabilidade me cabe, que é a questão que Paulo chama a atenção aqui, né? Ou seja, né? A gente está orando aqui para que Deus façam vocês dignos, né, do convite que ele fez. Então, assim, como isso vai acontecer? Eu preciso dar uma resposta a esse convite, né? Então, tem, né, aquela linha tênue, né? Como a gente falou naquela aula, né? A linha do trem, né? As duas linhas que correm paralelamente, né? Com a questão da eleição e a questão da minha responsabilidade, né? Daquilo que cabe a mim me posicionar. Então, esse versículo puxa muito mais para essa questão da resposta que eu preciso dar a esse chamado, né? Para que esse bom propósito, né? E esse bom propósito é o agatocínio, é algo que está lá no fruto do Espírito, e a fé também aí, que é algo que está lá no fruto do Espírito, né? Procedendo da fé. E aí, já entrando no capítulo 2, né? 2, do 1 ao 3, ele vai dizer: irmãos, quanto à vinda, né, mais uma vez aí a parousia de nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por cartas supostamente vindas de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, né? Essa questão que estava sendo propagada e que já havia acontecido. E aí, lembrando aí, Alexei, né, o que você perguntou, tá vendo? Como a questão é geral, não só a profecia, né, já previamente profetizada nas Escrituras aí, né, mas também o que poderia vir a ser profetizado, né? Então ele vai falar, não se deixa abalar por nada, né? Vem uma profecia de alguém ou de alguma parte, né? Quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós. Então, assim, Paulo levanta também uma questão, né? Que poderia ocorrer ou até estar ocorrendo, né? Cartas sendo enviadas como se supostamente fosse Paulo que estivesse escrevendo, ou algum dos apóstolos, né? Tanto é que a gente tem algumas epístolas assim, né? Chamadas de pseudo Pedro, pseudo, né, João, que são justamente essas epístolas que são colocadas como de autoria de alguns apóstolos, né? Mas não, na verdade não eram, né? Por isso são pseudo cartas, né? Então, o que ele vai falar aqui: não deixem que ninguém os engane de modo algum,
antes daquele dia virá a apostasia, né? Que dia é esse, né? Antes da tribulação, da grande tribulação, antes do juízo final, antes desse período, né? Vem a apostasia, que é justamente um dos sinais, né? Um dos sinais da chegada do fim é a apostasia, né? Aí lembrando das palavras de Jesus, né? Por se multiplicar a iniquidade, né? O amor de muitos se esfriará, então virá o fim, né? Então a apostasia é um dos sinais. Tá? Então será revelado o homem do pecado, filho da perdição, né? Paulo usando essas expressões aqui para falar do anticristo, né? Da figura do anticristo, tá? O homem do pecado, filho da perdição. E aí, ainda no 2, do 9 ao 15, né, a vinda desse perverso, né, que é o filho da perdição, o anticristo, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Né? Então, olha aqui, tem aparentemente fruto do Espírito aqui, né? Só na aparência, né? Pelas palavras que estão sendo usadas aqui, tá? Mas aí é só aparência, porque é enganadora, né? Maravilhas enganadoras, tá? Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, né? No sentido de ir à ruína, tá? Ou seja, aqueles que, mesmo que tenham tomado contato, né, com as coisas de Deus, estão se arruinando, estão, né, indo para a ruína, a causa da apostasia, tá? Porquanto rejeitaram o amor, a verdade, que os poderia salvar, conduzir à salvação. Tá vendo? Mais uma vez, um trecho que, né, reforça a ideia de que existe uma responsabilidade nossa, tá? O ser humano possui uma responsabilidade, tá? Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor. Aqui é uma questão da tradução, tá? Na verdade, seria melhor estar como lá em Romanos, né? Deus entregou, Deus, enfim, respeitou essa decisão pessoal deles, tá? A fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, tá vendo? Esse final reforça justamente essa ideia original, né? Ou seja, eles têm prazer no erro, eles estão deliberadamente escolhendo o pecado. Então, Deus, não é que Deus enviou, né? Deus enviou o poder sedutor. Deus não faz isso, né? Mas Deus deixou eles à vontade para serem seduzidos mesmo por esse poder. E de onde vem esse poder, esse dinamis, né? Esse dinamis sedutor? Lá em cima, a ação de Satanás, tá? Tá tudo sendo construído aí nessa passagem, né? Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. Aí, mais uma vez, ó, a questão da escolha aí é a questão do propósito, né? Deus fez para que o homem seja salvo, tá? Não está atrelando só aos Tessalonicenses, né? E nem a um grupo específico. Mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tá vendo? Tomar posse. Tomar posse está implicando uma responsabilidade, uma ação minha, né? De resposta, né? Então, assim, essa epístola, ela tende muito mais para essas questões, né? Deus faz algo, né? E eu respondo, né, a isso que Deus faz, né? As ideias nessa epístola de Tessalonicenses são muito mais fortes nesse sentido, tá? Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa, né? E aí, para a gente já fechar aí, entrando no capítulo 3, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém? Podemos seguir? Então, olha aí, ó. 3:3, né? Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Tá vendo aí a tradução
favoreceu a original, né? Porque vai também ao encontro, né, de Mateus 6,13, né? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? O ideal que seria livra-nos do maligno, né? Porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? Porque a ideia aqui é realmente fugir dos ardis de Satanás, né? No caso de Mateus 6,13. E aqui em Tessalonicenses é justamente estar fortalecido, né, para tudo aquilo que Satanás vai fazer através do homem do pecado ali, né? Próximo ali do fim, tá? Então, por isso, a tradução bem melhor aqui, né, nos guardará do maligno, né, e não nos guardará do mal, tá? E aqui no 3, 14 15, né, ele vai colocar: se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no, no sentido de distinguir, tá? Mas não de fazer uma acepção ou de agir, né, de uma forma preconceituosa, né? Mas é um sentido de discernir, né, aquele que está manifestando desobediência, rebeldia, né, no sentido de que e não se associe com ele, né? Não se associe com ele no sentido de não concordar com a postura, tá? Não concorde com a postura, né? Aí a explicação final vai justamente coadunar com isso, né? Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão, né? Estou vendo aí o cuidado, né? O zelo. Então, esse marcar, né, algumas traduções, né, e não se associar com ele, não está dando a ideia, né, de agir preconceituosamente ou eliminar, né, aquela pessoa, olha, está fora. Não, o sentido é de discernir, distinguir, né, e não se associar no sentido de obras, de comportamento, de ideias, né, mas pelo contrário, né, não considera como inimigo, não. Vai lá e repreende, exorta como um irmão com amor, né, que é o nosso papel como igreja. E aí a gente já está terminando algumas curiosidades. Ó, a segunda vinda do Senhor é mencionada 318 vezes em 260 capítulos do Novo Testamento. Isto ressalta a importância dada a esse tema, né? A primeira epístola que a gente viu, ela começa, né? Ela diz, né? Ele certamente virá. E a segunda trabalhem e esperem até que ele venha, né? Então que a gente possa aí continuar com essa chama acesa no nosso coração, com essa expectativa maravilhosa de que o nosso Senhor vem nos buscar. Amém? Amém. Amém. Sou eu, Raquel. Então, pode explicar de novo a apostasia, por favor, para mim? Apostasia, né, é uma palavra, mas é daquelas que são formadas, né, por duas e aí forma uma terceira, né? A gente tem a preposição apó aí, né? A gente aprendeu no grego aí, pessoal do grego, né? As preposições, como elas implicam uma mudança muitas vezes muito forte, né? Nas palavras, nas expressões. Mas a apostasia, né? Um significado literal é sair ou cair de uma posição em que eu estou, né? E aí, no conceito bíblico, a gente entende que a apostasia é eu estou numa posição de fé e eu saio ou caio dessa posição de fé para uma posição não só de incredulidade, mas uma característica do apóstata é se voltar realmente contra, né? É virar o anti, tá? E aí, como a gente vai ver em Hebreus, né? Não vou dar o spoiler aqui, que vai tratar justamente dessa questão de cair dessa posição, porque assim, não estava, quando está falando da apostasia, não fala que muitas vezes a gente considera, né? A pessoa estava na igreja e saiu, depois ela voltou, é porque ela não conhecia, né? A gente sempre, né? Acho que até uma torcida no nosso coração, né? Para que a pessoa realmente ainda não tenha alcançado e volte e conheça a Deus verdadeiramente, porque assim o texto ele é bem categórico, né? Aquele que conheceu, aquele que experimentou, né, da boa dádiva e caiu, né? E a questão da apostasia, apostatou, né?
para esse é impossível, não tem mais o que fazer por ele, né? Porque justamente ele estava numa posição e ele saiu dessa posição, ele caiu dessa posição. Por isso que eu falei que a apostasia, né, esse conceito da apostasia de cair da posição lembra muito Satanás, porque é alguém que estava numa posição, né, Deus o criou e o colocou numa posição e ele conhecia Deus perfeitamente ali, né, lidando diretamente com Deus na eternidade, e ele caiu dessa posição, né? Ele escolheu sair dessa posição, e por isso que, né, às vezes tem pessoas que falam, mas será que se o diabo se arrepender? Não, ele não vai se arrepender, porque ele já estava numa posição muito definida, né, e contemplando todas as coisas, e ele decidiu sair dessa posição, né? Então, por isso que esse movimento de apostasia, né, que é sair dessa posição, é algo, né, muito sério. Mas em Hebreus a gente vê com mais clareza, né? O autor ele vai tratar com mais profundidade isso. Tá ótimo. Obrigada, tá bom? professor. Pastor Luiz Cláudio, se o senhor quiser aí dar uma palavra. Eis-me aqui. Tudo bem, querido? Paz. Querida turma, tudo na bênção? Deixa eu falar aqui com vocês. Hoje, né, o caso teria mais uma aula, né, dentro do calendário, só que houveram 2 aulas que não foram dadas, correto, professor? Isso aí. E aí eu queria ver com você e com a turma, a gente tinha falado, acho que lá atrás a gente já tinha falado que de repente na segunda-feira seguinte, né, sexta-feira, seria a sua aula na semana que vem, e aí na outra semana seria na segunda-feira a aula de reposição. Um período um pouco mais longo, né? Começaria às 7 horas e poderia se estender, de repente, até 9 e pouca e tal, para fazer o fechamento da matéria. O que você acha, Sim. pastor Clóvis, dessa possibilidade? Dá para você? Para mim tá ótimo. E aí, turma, o que vocês acham disso? Tudo ok? Sem nenhum problema? Por mim, tudo bem. Fabiano, ok. Raquel, tudo bem? Tudo bem, ok. Por mim também. Quem mais aqui? Celícia, César, ok. Cíntia, tá tudo bem? Pode ser? Pode. Tá ok. Alexei? Tranquilo, pode ser. Tranquilo. Danilo? Por mim, tudo bem também, pastor. Tá ótimo. Osias estava na sala, né? Acho que saiu, né? Acho que ele... Osias estava na sala, sim. Porque ele... Ele geralmente ele trabalha às 8 horas, né, da noite. Talvez seja o dia que ele esteja trabalhando, então ele estava até o horário máximo, né, do trabalho e depois saiu. Então, querido, já fica aí, já termina segunda, dia 10, 7 horas. Sexta-feira, então dia 11, 12, dia 13, tá certo? Dia 13, aula de reposição de Novo Testamento 2 e fecha a matéria e encerra o período de vocês, tá bom? Se essa segunda das férias de julho. E se Deus quiser, em agosto a gente está de volta e espero ser presencial. Aí a gente vai se conhecer pessoalmente, né? Aqueles que ainda não se conhecem. É verdade, né? Tem pessoal aí que estivemos ali frente a frente, né? É isso aí. Pô, outra coisa, né? Como que eu sinto falta? Inclusive, eu estava lendo uma matéria hoje, né? De uma psicóloga. Né? Ela falando justamente isso. O elemento, o contato aqui é bidimensional, né? Então, por mais que, né, a gente se esforce, o terceiro elemento, né, que é o que dá o 3D, faz falta, não adianta. Faz muita falta. Eu estava muito interessante. Eu estou dando aula de escatologia para o segundo ano, né? Teologia Sistemática 4 e a matéria escatologia. Então, eu gravei 21 videoaulas. 21, misericórdia. Cada um de 20, 30 minutos aí no máximo. Mas é muita coisa. Mas interessante é que eu peguei algumas para ouvir
né? Como que eu tava, performance, essa coisa toda. Eu falei, caramba, deixei de falar isso, deixei de falar aquilo. Eu esqueci, meu Deus. Aí eu falei, caramba. Isso aí. Mas não, e se fosse ao vivo, com certeza, né, você Sim, vai, é verdade. vai puxando, aí um aluno tem uma dúvida naquele momento, e aí aquilo ali abre um leque, né? Mas em nome de Jesus a gente vai ter Verdade. esse contato aí o mais rápido possível. Amém. Te creio nisso, tá bom? Amém. Professor, com o senhor. Valeu. Obrigado, queridos. Um abraço aí. Amém. Obrigado, boa noite. Final de semana. Beijos, beijos em Pastor, boa todos. noite. Obrigada. Um abraço. Boa noite. Deus abençoe a todos, viu? Rapaz. Um abraço, pastor Luiz. Amém. Deus abençoe. Pastor, não Oi. esquece do trabalho, tá? Vou enviar no Zap, tá? Vou enviar lá no Zap as Ok. perguntas, tá? Tá bom, um abraço, queridos.